Olá, boa noite. Oi, Gil. Vi que você já tá aí. Deixa eu te aceitar aqui. Vamos lá. Estou adicionando aqui a Gil, né? Nossa convidada de hoje, que vai aqui estar falando sobre aromaterapia. Oi, Oi, Má. tudo bem com você? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Tirando essa doideira toda, né? Tá difícil. Mas Né? não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem que aprender a lidar com tudo, né? Uhum. Pois, Bora? bora lá. Bom, para quem já tá aí com a gente que me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Marisa, né? A diretora da Escola Malabares. E a Gil, uma mãe que já esteve com a gente, mas continua de certa forma, porque é o que a Tem. gente fala, quem entra para a família Malabares não adianta, vai para outros caminhos, mas continua sendo da família sempre, Verdade. né? E ela está aqui como convidada para falar um pouquinho sobre aromaterapia infantil, né? Que é um tema bacana, Ó quem vai atual. entrar aqui, inclusive. Ó. Ah, oi! Vem ver a tia Marisa. Dá oi pra Oi, tia meu Marisa. amor, tudo bem? Linda, saudade. Oi. Oi, meu amor, muita saudade de você, viu? Linda da tia. O que que foi? Beijo. Papai vai usar só máscara. Não tem jeito, Então, né? então Aí é é assim isso. que a gente faz live, é Ah, assim que a mas gente é, faz as coisas, entendeu? eu acho que essa é a melhor forma, porque assim, principalmente a gente que é mãe que tem filho, eu não tenho mais filhos pequenos, mas você tem, várias mães têm. Eu acho que é assim mesmo, eles estão participando de tudo. Não tem como, né? Quando tem cachorro, gato também, gente. Cachorro, o Ben estava aqui no meu colo até agora também. Não tem jeito. Pode ser que de vez em quando ouça os latidos, porque eu tenho um gato, cachorro e meu vizinho tem 16 cachorros. Nossa. Então você imagina, né? Uhum. Então, mas é Bom, isso. Se apresenta então, Gil. Se apresenta e a gente bom, começa a nossa sou, conversa. eu sou a Gil, eu sou mãe da Valentina, que estudava lá na Malabares, e eu sou doula, consultora em amamentação, aromaterapeuta e também advogada, ou seja, eu sou tipo acúmulo de funções, eu brinco. Vamos acumular função e acumular funções e acumular experiência de vida, que é para isso que a gente está aqui, né? Mas é verdade. E, e aí eu comecei com aromaterapia tem mais ou menos um ano e meio. Eu me lembro que a Valentina teve muito otite de repetição, você deve lembrar, e eu Lembro. sempre fui muito resistente à alopatia, né, a remédios. E sempre tive crises de ansiedade também terríveis. E aí eu fui pesquisar o que eu podia fazer de mais natural possível para ajudar nessas otites de repetição, para ajudar na minha ansiedade. E aí comecei a ler sobre aromaterapia e fui estudar aromaterapia, né? E aí a gente começou a aplicar aqui em casa com a Valentina, aqui em casa comigo, mais recentemente com o Thiago, que passou a ver os resultados e viu que funciona mesmo. Ele foi Comigo. obrigado a ceder, né? Na quarentena ele foi obrigado a ceder à aromaterapia, eu brinco. E a partir de então, assim, é muito, muito, muito difícil a gente usar algum remédio aqui em casa. A Marisa, né, sabe, tu não sabe que eu tive uma perda neonatal, meu filho faleceu também há um pouco mais de um ano. E aí foi algo que eu também tratei aqui em casa. O meu luto eu trato, né? Tratei não, eu trato com aromaterapia. E para crianças dá muito resultado, eu vejo, fico bem feliz com os feedbacks. E desde então, tem um ano mais ou menos que eu sou aromaterapeuta e tenho atendido como aromaterapeuta. Tem sido bem bacana. Uhum. Eu posso dar um exemplo porque, assim, agora na época da pandemia, logo no começo, eu tive uma crise de ansiedade bem forte e aí eu corri para Gil. Corri para Gil e, assim, foi uma indicação que ela me deu, uns toquezinhos disso, daquilo, e me ajudaram, assim, muito. Não tive mais crise de ansiedade, você acredita? Até agora. Quando eu percebo que eu vou ter, eu sigo aquilo que você É, falou e eu, pronto, você
controla, você aprende a controlar, né? É, Então, eu sou a prova de que dá super certo. Eu adorei. então, para quem não sabe, né, a aromaterapia, ela funciona de algumas formas. Na verdade, é uma técnica, né, que a gente usa. Então, muita gente, confunde a aromaterapia com essência, né? Isso, São exatamente. coisas totalmente diferentes, assim. A Sim. aromaterapia, na verdade, é uma técnica estudada, comprovada cientificamente, né? Com uso de óleos essenciais, que são diferentes de essência. Essência é só para deixar aquele cheirinho gostoso, mas ali tem um Isso. monte de mistura, né? Óleo essencial não, ele deriva do tronco da árvore, das folhas, das flores. É um Então, componente orgânico, através totalmente é orgânico, né? orgânico, através desses componentes a gente trata a saúde. E aí são três formas, né, de usar. Através da inalação do óleo, né? Então a gente pode, por exemplo, aqueles aromatizadores de vapor, pingar na mão e inalar. E através do toque, né? Com massagens que a gente usa muito em crianças, é muito legal. E através do paladar mesmo, né? Ingerindo, da ingestão, ingerindo os óleos. Eu não Uhum. uso a ingestão, tá? Eu como aromaterapeuta, eu só uso toque e inalação, porque eu acho os dois mais seguros, principalmente para crianças. Eu não uso ingestão. E aí, através de toque e inalação, esse óleo essencial, ele ativa certas partes do cérebro que vão tratando as emoções mesmo e tratando até problemas de saúde, né? O importante é sempre estar com uma recomendação de um aromaterapeuta, de alguém que estudou para isso, porque existem Sim. óleos essenciais para cada tipo, né, de problema, seja emocional ou físico. Existem dosagens diferenciadas, principalmente quando a gente fala de criança, de gestantes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque como eu disse, é um tratamento de verdade. Então não é só o cheirinho gostoso, né? É um Exatamente. tratamento. É verdade. E me fala uma coisa, Gil, nesse período agora, né, da pandemia e tal, que mudou bastante a rotina aí das famílias, né? Na verdade, acabou acontecendo um acúmulo de funções para todo mundo, né? Para as mães, para os pais, para algumas avós também, que estão tendo aí que ajudar as famílias. As crianças em casa, todas as funções juntas. O que tem mais aparecido para você com referente às crianças, por exemplo? O que tem mais acontecido nesse emocional das crianças? Assim? Com as crianças tem ansiedade, né? Que os pais percebem que a criança está mais ansiosa. Então a criança come mais, por exemplo. A criança dorme menos, então aí vem junto um sono totalmente bagunçado. Criança que dormia super bem não tá dormindo bem. Criança que comia bem não tá comendo bem ou tá comendo demais. E aí tem também aquele problema, de falta de foco, né? A criança que tem que fazer as aulas online, não quer fazer, a criança não quer, enfim, ler um livrinho junto, só quer ver TV, porque não é uma coisa que a gente recomenda, mas na quarentena, quem é mãe com múltiplas funções sabe que é praticamente impossível, né? Sim. Então é a falta de foco, de concentração, insônia e esse problema de ansiedade mesmo, né? Uhum. São os problemas assim que mais me aparece, mais tem me aparecido em relação a crianças, são esses. Agora com essa mudança de tempo, a gente tem que tomar cuidado também, né, com a imunidade das crianças, porque é um outro problema, principalmente quem mora em prédio, por exemplo, não está tomando sol, então baixa de vitamina D, a criança baixa de todas as vitaminas, né? A criança fica mais exposta. Então, imunidade, insônia, ansiedade, tudo isso dá para tratar com aromaterapia tranquilamente. Crianças que estão Uhum. mais agitadas, crianças mais agressivas, que estão demonstrando mais Isso. agressividade, também é muito legal. A gente faz um trabalho muito legal com alguns óleos essenciais que Uhum. ajudam bem, assim. Então, são Uhum. essas as maiores queixas para quando as mães vêm até mim e falam, além das próprias mães, pais, avós, como você citou, estarem extremamente ansiosos, que é o ápice, Sobrecarregado, assim, né? a ansiedade está muito grande em todo mundo, né? Não tem como. Sim. São essas as queixas maiores, assim. E aí tem Tá. alguns olhos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma criança que não tá. Ai, Gilmara, a criança sempre foi muito calma, muito tranquila, e agora tá mais agitada.
né? Tá muito agitada, tá até um pouco agressiva, nunca foi agressiva. Primeiro, né, Má, aquela coisa que a gente fala, a gente tem que se colocar no lugar da criança e ver que não tá fácil pra gente, né? Que tem todo o discernimento, tem toda, né, consegue controlar. Imagina para uma criança ficar trancada dentro de casa há 4 meses, sem brincar, sem fazer nada. Então, um óleo assim que é muito seguro para criança e é muito tranquilo e todo mundo devia ter em casa é o lavanda. Lavanda é o óleo mais indicado porque realmente ele é o óleo mais seguro assim para trazer essa calma, essa tranquilidade para a criança. E eu sempre indico colocar no aromatizador ou dar para a criança inalar mesmo o óleo, uma horinha antes de dormir, para ter um sono mais tranquilo. Colocar no cantinho do box, dar banhinho. Não colocar na água, tá, Mal? Muita gente coloca lavanda na água da banheira. Ah, A gente não coloca óleo essencial direto na água, porque a gente não sabe se bebê, essa criança, eles podem ter alguma reação alérgica. Então sim, é verdade. a gente mistura sempre no óleo vegetal ou um sabonete líquido mesmo, um sabonete neutro. Então a gente mistura para depois dar o banho. Ou coloca lá no cantinho do box para a criança inalar esse vapor. Então a lavanda é um óleo bem bacana para ter um sono mais tranquilo. Eu gosto muito do mandarina também, mandarina vermelha, é um óleo que as crianças costumam gostar bastante do cheirinho, porque é uma laranja, né? Uma laranja mais forte, é um cítrico, também é bacana para um sono tranquilo. E o mandarina também é bom para criança que não está comendo, para aquela criança que está recusando a comer, que está com dificuldade de comer, sabe? Uhum. Também é um óleo bem bom. Uma coisa legal, assim, que eu sempre falo para os pais fazerem com as crianças é a massagem, porque é um momento que, às vezes eu falo, às vezes a gente fica o dia inteiro trabalhando, não dá aquela atenção, né? E antes de dormir, a gente pode combinar com a criança: olha, agora é hora de dormir. Aí dá o banho e fala: agora é a hora da nossa massagem, a hora da mamãe ficar com você, a hora do papai. Vamos fazer massagem? E deixar eles fazerem na gente e a gente fazer neles. Eles costumam gostar muito e pedir todos os dias, e isso acaba virando uma rotina. E dá para fazer com óleo de lavanda e óleo vegetal. Aí depois a gente pode colocar até no Instagram algumas receitinhas Ah, legal. né, com a Uhum. quantidade certinha, mas é muito gostoso essa dica, assim, eles costumam gostar bastante das massagens e acaba virando uma rotina e um momento, assim, que os pais conseguem ficar ali uma hora que seja se doando ali, né? Então é bem legal. É verdade. E me fala uma coisa, Gil, porque assim, a gente sabe que que as pessoas que precisarem podem te procurar e você vai ter uma conversa, porque assim, eu acho que é legal também elas entenderem qual é o caminho que você usa para saber qual óleo a criança vai precisar, né? Porque que nem você sugeriu a lavanda. A lavanda, por exemplo, usei a lavanda, que foi o que você indicou para mim. Mas eu não costumo fazer uso de Léo, medicação você nenhuma. você usou bergamota, Mar. Hã? Você usou bergamota. É? Não foi a lavanda? É, não, é bergamota. Ah, eu achei que era lavanda, você acredita? É um cheiro parecido, então, pra mim. Talvez eu tenha. É, talvez tenha usado um, depois outro, mas É, então, como que a gente faz, né? Que nem a pessoa chega pra mim e fala, eu tô com ansiedade. Existem trocentos olhos para ansiedade, muitos olhos para ansiedade. A gente uhum, tem que analisar, por exemplo, no caso de uma criança. Essa criança, ela já é uma criança ansiosa, ela sempre foi uma criança que demonstrou mais ansiedade, mais impaciência, né? Aquela criança imediatista. Ou ela está ansiosa por algum motivo. Às vezes ela está ansiosa porque vai ter uma apresentação na escola. Às vezes ela está ansiosa porque ela está isolada do mundo. Por que que ela está ansiosa? Está ansiosa porque mudou de escola. A gente tem que ver o motivo do sentimento, né? O motivo da insônia, o motivo da ansiedade. Às vezes a criança não dormir, às vezes é medo. Então a gente tem que ver em decorrência do que ela não está dormindo. Ela não está dormindo porque ela tem medo de ficar sozinha. Ela tem medo que o uhum, pai e a mãe deixem. Ela não está dormindo porque ela assistiu um desenho antes de dormir e está muito agitada. Ou ela não está dormindo. Enfim, a gente tem que buscar a raiz do problema. Então não adianta simplesmente pegar uma revista de aromaterapia, que nem uma revista de venda de óleos essenciais, né?
Não adianta você pegar, ler lá, para ansiedade é lavanda, né? Que nem no seu caso. Eu achei que melhor seria bergamota, porque era uma crise de ansiedade. É Sim. diferente de uma ansiedade que sempre foi ansioso a vida inteira e é uma coisa sua, né? De uma crise de ansiedade por aquele momento que a gente está vivendo. Então eu faço todo um estudo, na verdade, como aromaterapeuta, não é assim, eu vou dar esse óleo aqui, vamos ver se funciona. Eu tento saber o porquê para acertar de primeira. Às vezes não acerta de primeira também, e aí a gente tem que fazer as readaptações e tudo, né? Então, costumo ir por essa linha, assim. Quando Uhum. uma mãe chega para mim e E nessa fala, olha, análise, nessa análise que você faz, você leva em conta também o ambiente que ela está, as pessoas que estão em volta. Isso também entra, né? sim, quando eu faço uma consultoria de infantil, eu falo com essa mãe desde a gestação dela. Ah, Então, que eu legal. procuro saber se foi uma gestação planejada, se não foi, como que foi a gestação, se foi uma gestação tranquila, se foi uma gestação agitada, como foi esse parto, como foi o pós-parto. Então, a gente busca desde assim do início mesmo, para a gente entender tentar entender, né, a raiz desse problema. Então, o ambiente que ela vive, quantas pessoas tem na casa, quem é cuidado por ela, né? Quem faz esse acompanhamento diário. Procuro saber da escola, né? Como que é a pedagogia da Sim. escola que ela vive, quem são os amigos, né? Às vezes assim, mas ela tá tão agressiva, aqui em casa a gente, né, nunca batemos, a gente nunca discutiu na frente, é bem tranquilo com relação a isso. Mas às vezes vê, né? Às vezes é muito pequenininho, aí vê o amiguinho na escola mordendo, o amiguinho na escola batendo. E a criança às vezes traz isso, então a gente tenta saber até isso, assim. Então a gente busca tudo, tudo mesmo. Que legal. E eu teve uma pessoa que me perguntou, ela mandou uma pergunta no privado, né? Faz uns 3 dias já. Ela falou assim, mas por exemplo, ela tem uma menininha e essa menininha ela tem 4 anos, né? Aí ela pegou e falou assim, ela sempre foi agitada, elétrica, né? E ela sempre tratou isso como uma coisa da criança, da filha dela, né? Aí ela pegou e falou assim, e em determinado momento ela chegou a tratar aromaterapia, isso faz uns 2 anos mais ou menos. E aí ela comentou que ela falou que ia tentar até assistir a live hoje, que ela falou que ela só faz uso de aromaterapia para a menina agora. E ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela falou assim, e o que aconteceu? Depois de mais ou menos uns 2 anos, ela teve uma crise de agitação muito forte. E ela não procurou o médico. Ela usou a mesma medicação anterior. E ela viu que não deu certo. E aí, como ela já tem, né, a pessoa que faz todo esse trabalho com ela procurou essa pessoa novamente e percebeu que mudou o óleo essencial. Quer dizer, então isso também é importante, né? Quer dizer, É, se alguém passar com você e você conseguir fazer ali um diagnóstico e um tratamento, isso não significa que toda vez que tiver uma crise, seja do que não, for, vai usar a mesma medicação. Porque depende de não. diversos fatores, né? Sim, Ah, sim. inclusive o crescimento É, da criança, né? A maturidade dela, né? Influencia. exatamente. Aromaterapia infantil é isso, assim. Não só infantil, adulto também, mas adulto tende a conseguir levar mais tempo, vamos dizer assim, um tratamento, por exemplo. Tem gente que sempre usou a lavanda para insônia e sempre funcionou e continua usando. Mas a criança ela tem esse desenvolvimento e ela tem essa mudança de cenário, né, Má? De discernimento, de entendimento. Então, costuma sim ter que ir mudando, ter que ir se readaptando. Outra coisa que a gente sempre fala, aromaterapia não é assim, eu vou usar hoje, nossa, dormiu super bem, então amanhã não uso, depois de amanhã não uso, né? É o que você falou. Você vê que vai, você já usa. Mas pelo menos um tratamento vai de 15 a 21 dias. Tem gente Sim. que tem assim, um retorno muito rápido, sabe, para aromaterapia. Coisa de dias, já fala, nossa, foi ótimo. E tem gente que demora para ter essa resposta, né? As crianças costumam demorar um pouquinho mais para ter essa resposta. Então a gente precisa ter também uma disciplina aí. Não é algo assim, vou usar um dia, depois não uso. E depois desses 21 dias tem que reavaliar tudo isso, ver o que funcionou, o que foi bom, né? Modificar. E aí, se essa criança tá bem, vamos tentar tirar? Vamos.
Aí depois acontece exatamente isso. Pode ser que volte depois de um tempo e não ser, os mesmos óleos não façam mais efeito e aí a gente tem que reavaliar. E a aromaterapia é muito bom para criança hiperativa, inclusive. É verdade. Costuma ser muito né, para autismo, para criança hiperativa, déficit de atenção. Costuma ajudar bastante também, tem resultados e estudos bem positivos nessa área, assim. Então, Uhum. isso mesmo. E uma outra pergunta também que tinha vindo, a pessoa perguntou assim, por exemplo, eu não passo muito tempo com meu filho, né? Eu passo pouco tempo, mas toda vez que eu estou com ele, ele chora muito. Ele fica, vamos dizer, triste, meio depressivo. E ela falou assim, comenta com ela, né, para ver o que ela pode falar nesse sentido, porque ela não está fazendo home office, ela está fora, né? E quem Tá. está ficando é a avó. E aí, isso, então, assim, você teve um tempo de home office, isso você vê a questão da pandemia, né? Então, teve um tempo de home office que ela ficou o tempo todo em casa por 3 meses, e agora ela voltou. E aí, quando ela chega à noite, ele está depressivo, ele está triste, ele chora, e não aconteceu nada, né? Assim, em tese, né? Teoricamente, não aconteceu nada. E ela Sim. falou que ela lê livro, ela deita junto, porque é ela, a criança e a avó. E que ainda assim ele tem essa depressão, né? E eu falei, eu vou perguntar, né? Mas o que você diria assim Qual a para essa idade mãe? dele, Má? Então, ele tem 6 anos já. Tá. Esse já tem Bom, 6. aquilo que a gente falou, a gente tem que verificar o ambiente que ele está vivendo. Por exemplo, você me falou Uhum. que ele está ficando com a avó. Essa avó é É. uma avó que assiste muita TV, que está o tempo todo vendo notícias da pandemia, né? As crianças nessa idade, você sabe disso, né? Elas tendem a absorver muita informação. Então, se Uhum. é uma avó que fica vendo o dia inteiro televisão, a gente já sabe que está vendo coisas não muito boas, porque na TV aberta, quem assiste, eu não assisto, mas quem assiste só se fala de morte, de Só. doença, né, de depressão, de crise de ansiedade, só se fala dessas Só coisas. se fala Então, disso. será que essa criança não tá vendo isso? Será que a avó não comenta? Será que a avó não tá transparecendo esse medo? Talvez a criança veja, minha mãe tá saindo todos os dias. A gente tá em plena pandemia. Meu Deus, será que minha mãe vai voltar? Será que ela vai pegar essa doença? Entendeu? E Perceber aí, aí quais são os medos o que está exatamente, despertando né? essa crise, né? Talvez essa tristeza, essa ansiedade dele seja, na verdade, medo, Pode sabe? ser, é E aí verdade. seja medo. Quando a mãe chega, ele agarra na mãe, e aí ele chora, e é aquele sentimento que ele precisa estar ali para proteger aquela mãe e ser protegido. Então é nisso que a gente tem que identificar, para ver qual seria o tratamento mais indicado e tal. E talvez ela conversar até com essa criança, né? A mamãe tá precisando ir trabalhar, mas vai voltar, a gente tá tomando todos os cuidados. E principalmente conversar com o adulto que tá ficando com essa criança durante o dia. Porque talvez esse adulto, né, lendo uma história, brincando um pouquinho, enfim, fazendo outras atividades, tire essa criança desse ciclo. Uma coisa que tem acontecido muito é as crianças se sentem muito cobradas com essa rotina escolar, tá muito difícil para as crianças e para quem está acompanhando. Então, as crianças elas têm se sentido extremamente sobrecarregadas com isso, nessa obrigação de aprender fora do ambiente escolar, Sim. sabe? Isso tem sido bastante pesado para as crianças e também, enfim, ajuda, né? Outra reclamação constante, assim, que os pais não sabem a hora de parar ou não, porque ao mesmo tempo que não querem fazer, tem essa obrigação da rotina Exato, escolar. é verdade. Mas qualquer E, coisa também a gente conversa, Má, fala para ela me procurar e a gente tenta identificar qual que é o. sim. E uma coisa que eu acho legal também é, por exemplo, na escola a gente trabalha muito com as crianças a questão de que, porque às vezes é que nem chega para você, eles estão agitados, eles estão batendo, eles estão depressivos, eles estão ansiosos. Chega também para a escola, né? E uma das coisas que a gente fala muito para as famílias é muito assim, tomar cuidado com o conteúdo que a gente permite que as crianças vejam, porque quando a gente fala de criança, às vezes as pessoas pensam assim: mas ele não está ouvindo, mas ela não está vendo, mas ela não está prestando atenção.
E às vezes as próprias pessoas, né, em muitos ambientes familiares, elas também estão muito presas em assuntos tão de adulto e às vezes são até assuntos positivos, mas são assuntos de adultos que exigem um posicionamento de adulto, exige uma tomada de responsabilidade, uma tomada de decisão de adulto, e outras vezes são assuntos pesados mesmo, que as crianças ouvem. E você, como aromaterapeuta, e que cuida dessa questão, que ela é orgânica e que respeita principalmente essa questão das fases, né, da criança e tudo mais, o que você diria para os pais referente a isso? Porque a gente, enquanto escola, coloca, né? Mas muitas vezes, quando a gente coloca, eles falam assim, ah, não, mas aí a escola está exigindo uma coisa que não faz sentido. E a gente, pedagogicamente, a gente sabe que faz sentido, né? E você, Total. como mãe, né? Porque eu sei que tipo de mãe você é, né? Como aromaterapeuta, Você especialmente me como conhece doula. antes da pandemia, meu amor. Tipo de, né? Você me conhece mãe antes da pandemia, não agora. A pandemia está mudando todo mundo, né? Eu acho assim que a gente concorda, né, Má, até pela linha que a gente segue em Sim, algumas coisas, né? Mas eu seria hipócrita em dizer certas coisas aqui, que são coisas que eu acredito, mas que eu não estou aplicando na prática. sim, Mas, sim. por exemplo, por conta da pandemia mesmo. Por exemplo, quando pedem minha opinião, claro, me consultam sobre isso, eu acho que um grande problema em relação à criança, à agressividade, ao transtorno de comportamento no geral, insônia, é a mudança da rotina, né? E a mudança da rotina inclui, infelizmente, nessa pandemia, e aí eu me incluo, não sou hipócrita de dizer que não, é tela, né? São as telas, as benditas telas e os benditos desenhos. Então, assim, o que eu procuro dizer para as mães? Eu sei que existe um acúmulo de funções aí, tem que trabalhar de casa, tem que deixar com a avó, né? Então, vamos selecionar o que que assiste? Talvez possa assistir coisas mais construtivas. E vamos os adultos pararem de assistir essas desgraças que aparecem. Aí muitos falam assim: ah, mas a gente não vai ficar a par do que tá acontecendo. Gente, tem internet. Você quer ficar a par? Entra lá no site quando seu filho for dormir, vê lá o número de mortes, o número de... Eu não vejo, tá, Má? Porque eu Eu tenho também pra não. mim que isso me deixa péssima. Eu sei a realidade, porque você sabe, o Thiago traz a realidade todos os dias pra dentro de casa. Mas eu não vejo, porque isso me deixa péssimo. E ao par que eu acredito que a gente não estando bem, eles não vão estar bem também. Então, assim, quando um pai e uma mãe vêm para mim, eu falo, como você está? O que você anda assistindo, o que você anda lendo, do que você anda conversando com o seu filho, quais as cobranças que você tem feito com o seu filho. Então, assim, às vezes eu tô muito estressada aqui em casa, que é bem comum, tá? Também é hipocrisia dizer que não. Normal. Apesar de eu usar aromaterapia, tô bem estressada, assim, tô bem nervosa. Falo, gente, aí tô louca pra meter a Valentina num desenho o dia inteiro, porque também acontece. Eu falo, não, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer um bolo, sabe assim? Aí eu pego ela, Uhum. vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo. Aí, vamos me ajudar a lavar a louça? Vamos me ajudar. E eles amam isso de ajudar, porque eles se sentem úteis. Porque, na verdade, a gente trabalha, 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 a gente acaba fazendo o quê? Deixando essa criança meio que de lado, né? Meio que entregando pra TV e tal. E eles só acho que se perguntam, poxa, o que que eu faço? Só assisto desenho? Então ela mesma me dá uns puxões de orelha de vez em quando, sabe? Mãe, você já trabalhou, agora você pode me dar atenção? Então, assim, não é uma cobrança só da escola, né? É uma cobrança dos pais e das mães. Muitos deles se cobram muito o tempo todo. Mas eu acho que a gente tem que ter também o autoacolhimento, né, Má? Que é um momento difícil para todo mundo. Então a gente tem que se autocolher, né, se cuidar também em relação a isso, se permitir coisas que a gente não faria antes. Por exemplo, eu me permito deixar ela ver certas coisas que ela não via antes. Mas tomar sempre esse cuidado de ver até que ponto isso não está refletindo diretamente na saúde dessa criança. E aí a gente fala de saúde física e emocional. Tem crianças que choram que não querem dormir porque querem ver televisão. Você percebe que o cérebro, né, dessa criança está trabalhando. E aí entra também a aromaterapia naquele sentido que eu te falei. Vamos tomar um banho. Olha, com a Valentina eu faço muito isso, né? Vamos tomar banho e colocar aquele cheirinho gostoso. Aí ela fala pra mim, eu posso escolher o cheirinho?
E eu sempre tenho a parte que é dela, né? Que tem alguns óleos clássicos para criança. Aí eu falo, tento entender dela. Você tá como hoje, filha? Você tá feliz? Tá triste? Tá com saudade dos seus amigos, né? Porque ela tem citado muito, Má. Eu tô com muita saudade da Flavinha, do Guda. Ela cita muitos amigos, né? Aham. E você tá com saudade dos seus amigos, né? E, por exemplo, ontem, hoje ela já não comeu muito bem, aí eu procuro saber o porquê. E aí eu deixo ela escolher lá e a gente faz a massagem, que é aquilo que eu falei pra vocês, e acaba virando, entrando nessa rotina. Mas é um período muito atípico para todo mundo, então a gente está tendo que reaprender várias coisas e se autoacolher em tantas outras, né? É verdade. Não, mas eu acho que isso que você falou, do se permitir algumas coisas, eu também acho que é importante, né? Porque mesmo na escola, quando a gente fala para os pais tomar cuidado com aquilo que você traz para a criança, lógico que num momento como esse está muito difícil. E as telas, elas são um refúgio, né? Elas são algo que realmente tem ajudado muito, né? E cabe só a gente saber apresentar isso para eles, né? Mostrar para eles como utilizar isso, e tudo bem, não tem problema, não é proibido, né? Não é isso que vai acabar com a estrutura de uma criança, mas, mas achei bem legal isso. A gente tem que se permitir algumas coisas, os pais têm que se permitir, inclusive explodir às vezes também, né? E muitos dizem assim, então, que alguns falam isso, me cobra muito porque eu nunca vou explodir na frente do meu filho, mas não adianta você não explodir, porque a criança percebe, a criança não é boba. Muito pelo contrário. E aí, Pelo aquilo que você está contrário, ela aprende a sufocar também, né? E ela é aprende aquele a fazer o mesmo negócio. movimento que você. Aquele negócio, né, Má? Que tipo de ser humano a gente é se a gente não demonstrar nossos sentimentos, né? Eu sempre levo pra essa linha. Então a gente tem que demonstrar, né? Eu sempre demonstro, olha, agora a mamãe tá muito irritada, então espera um pouquinho, né? Aí a Valentina sempre brinca, então vamos respirar. Ela fala pra mim. Eu sempre falo pra ela, você tá irritada? Respira. Aí ela fala, então A gente respira, ela também. fala pra mim. Ela fala, então A vai gente fala respirar. muito isso, né? Muito. Principalmente quando eles chegam para mim já. Quando chega para mim, já é porque já tá todo mundo, né? Eu falo assim, então, primeira coisa, respira, senão eu não entendo o que você fala. Então, eu também uso muito essa frase. E aí, mas eu falo pra ela, hoje a mamãe tá mais triste. Aí ela mesmo já tem essa ideia de acolhimento. Então, deita aqui no meu colo, mãe, eu vou fazer um carinho. Então, assim, que tipo de ser humano seremos nós se a gente não demonstrar os nossos sentimentos pra eles? Porque é o que você falou, eles não são bestas, eles não são bobos, né? Eles sabem exatamente tudo que se passa, né, depois de uma idade. Eu acredito que sabe sempre, viu, Má? Desde Desde de recém-nascido, que nesse lance de telas, assim, eu tava aprendendo esses dias, né, com uma psicóloga, enfim, fiz uma live com ela e eu tava aprendendo que não pode ter luz alguma no momento de sono do bebê, porque se você tiver assim, não, eu vou assistir aqui no celular, no Netflix, enquanto eu amamento e ponho pra dormir, ele já fica, né? Então você vê como influencia tudo, né? O ambiente, enfim. É muito, é muito interessante tudo isso. Então, é isso. A aromaterapia a gente tem que tomar muito cuidado se os óleos essenciais são 100%, tá? Então a gente tem que comprar sempre de marcas bem confiáveis. Tomar cuidado se os óleos essenciais são cítricos, porque aí a criança não pode ser exposta ao sol, se for cítrico. Aquilo que a gente falou de quantidade é muito importante. E, e acreditar, né? Porque funciona. É Funciona, gente. verdade. A aromaterapia é pra vida. Eu também acho, eu gosto bastante, assim, eu sempre usei com os meus filhos, eu sempre trabalhei com eles, homeopatia, aromaterapia, então eu gosto muito, eu sempre usei, né? Então eu sempre aconselho muito, eu acho que é um caminho muito saudável, né? Má, pra gente que tem essa E, linha, né, de não medicar, aí a gente usa pra febre, pra dor de garganta, pra dor de ouvido, enfim. Claro que tem horas que não tem como, né? E pra isso existe a alopatia, existe remédio, lógico. Mas a gente tem que sempre observar. Uma outra coisa que a gente vê muito nas crianças que pegam muito dos pais, assim, né? O exemplo dos pais é aquela perfeccionismo, né? De querer sempre acertar, aquela criança que não admite errar, que quer sempre fazer melhor do que todo mundo. Isso é uma outra característica que também a gente trata bastante com a aromaterapia.
É claro que tem coisas que são da personalidade daquela criança, mas tem coisas que a gente pode ajudar, né? Para a criança não se sentir tão mal, tão cobrada. Então é para tudo. E o que você falou, né, que às vezes desses sentimentos que a criança tem, o que eu acho interessante também é que, assim, a gente, enquanto adultos, a gente sabe lidar um pouco, né, com esses sentimentos. Se a gente não sabe, às vezes a gente também não quer, a gente quer enfrentar aquilo, mas a criança, muitas vezes, ela realmente ela não sabe o que fazer e ela não sabe explicar o que ela está sentindo. Então, às vezes, acontece alguma coisa e bate a raiva, por exemplo, né? E ela vai, algumas crianças, não todas, mas algumas crianças, elas sentem a raiva lá 100%. Elas deixam aquilo vir, né? São crianças mais receptivas que deixam aqueles, mesmo o amor, às vezes elas recebem o amor, sentem o amor, e aquele amor assim, de grudar, de pegar, de ficar. E, então, na verdade, Sim. ela está aprendendo. E às vezes eu acho que a meditação, no caso da aromaterapia, ela não vem para tirar isso, mas para ensinar ela a dosar isso. Né? É, Muito importante também aprender as a pessoas lidar. entenderem. Eu, assim, eu amo aromaterapia para lidar com as emoções, que eu acho que funciona muito. E tem, por exemplo, pais que chegam para mim e falam assim: ah, eu quero alguma coisa porque meu filho não para de fazer birra. Uhum. Primeiro que a gente não acredita muito nesse negócio de birra, né, Má? Porque, É. enfim. E aí eu tento, claro, né, explicar de alguma certa maneira isso. E eu falo, bom, então você quer um óleo essencial para ele aprender a lidar melhor com certas emoções, né? Enfim, porque é um processo de amadurecimento, né? Natural. Então, meu filho é muito mal-humorado, sabe? Assim, então, mas vamos tentar ver, né? Por que que ele tá mal-humorado, o ambiente que ele vive, etc. É a mesma coisa, eu sou extremamente ansiosa. A Valentina, ela tem uma certa ansiedade e eu trabalho todos os dias em mim isso, porque Sim. ela é meu espelho. Então, é complicado essa parte meu filho é muito agitado, meu filho faz muita birra, meu filho responde. Enfim, existe um processo aí, né, de amadurecimento natural. E a gente tem que respeitar essa parte fisiológica, mas a aromaterapia ela trata muito bem dessa parte emocional e é bacana mesmo, eu sou suspeita, né, de falar porque eu sou totalmente apaixonada mesmo e quero estudar cada vez mais, estudo cada vez mais aromaterapia clínica, porque super funciona assim. Uhum. Eu fico muito feliz, assim. Em princípio, as dúvidas que me trouxeram foram essas, né? Eu acho que era também falar um pouquinho do que é, né, a aromaterapia, que não é uma coisa assim, toma isso, põe aquilo, como você disse, é uma coisa que tem um estudo por trás, né? Tem todo um cuidado, você não vai sair indicando qualquer óleo, tem o óleo certo, específico para tudo, né, que precisa. Eu acho que a ideia era essa, ela está trazendo isso para quem está aí com a gente. E eu não sei se você tiver mais alguma mensagem para dar, quiser falar mais alguma coisa. Se quem está vendo a gente aí tiver alguma Não sei pergunta, se teve alguma pergunta. tem uma pergunta aqui, ó. Tem algum tipo de óleo essencial para animais? Então, existe aromaterapeutas especialistas em animais. Eu não sou. Eu comecei a estudar agora porque eu adotei um cachorrinho, tem 3 meses. Então, eu comecei a dar uma estudada. Mas aqui a gente usa bastante alguns óleos essenciais que eu uso para Valentina, eu uso para ele. Que nem lavanda, que é um clássico, eu deixo no aromatizador de ambiente aqui. Agora eu vou ser bem sincera, tá? Eu não sei se é a raça ou, claro, eu não sou especialista nisso, né? Nessa vertente de animais, mas aqui não adianta muito não. Mas é porque ele tem também 4 meses, né? Ele é um bebê, então ele é Não tá danado. mal Então, de ser um puleta, né? De ser... ele é um danado, ele é um danado. Então, eu não vou poder te ajudar muito nessa parte de animais, não. Agora, por exemplo, bebezinhos, né, que a gente não falou, mas tem uma coisa muito. Cólicas, as benditas cólicas, né, que todo mundo Legal. fala. Então, também tem óleo essencial para isso, né? Óleo essencial de erva doce, é um óleo essencial bem bacana para acalmar as cólicas. E para fazer também esse vínculo, é nisso que a gente tem que pensar, uma maneira de se vincular a eles.
E é um momento que você tá ali massageando o seu bebê, você tá olhando no olho, né? Talvez o pai possa fazer essa função, já que a mãe às vezes fica amamentando. Ah, não, a parte de dar banho, de fazer a massagem é minha. Então é bem legal também para essa parte de cólicas e Hum. criança Eu vou fazer uma constipada, aquela criança. pergunta, eu É, vou fazer uma pergunta que tem a ver com criança, mas é a criança que está lá dentro. Eu sei que criança lá você trabalha dentro. nessas gestantes também, né? Aquela que ainda está guardadinha ali, esperando a sua hora. Porque eu sei, por exemplo, eu passei isso, né? Um pouquinho. Quando a gente está chegando ali no final da gestação, 8 meses, quando está chegando ali 8 meses e meio, 9 meses, às vezes a gente fica muito ansiosa, muito irritada, e o bebê também fica, e às vezes é uma fase que eles mexem muito e dói, porque eles estão grandes, né? Estão prontos já para vir. E essa ansiedade é a gente que acaba passando já ali para aquela criança que está, né, dentro do nosso corpo, ali, crescendo e prontinha para chegar. Num momento como esse, nem você falou das massagens, para uma gestante que está ali pertinho dessa receptividade, né, desse momento, você teria alguma indicação, assim, que pode, não faria mal, que não teria, que pode ser usado, porque Uhum. tem muitas gestantes que, inclusive, estão agitadas em função da pandemia, porque elas estão com medo do nascimento, né? Porque algumas, muitas, né, das que eu conheço, pelo menos, vão ter um parto natural em casa, mas também tem muitas que vão para o hospital e as pessoas estão com medo, Sim. né? Então, você indicaria alguma coisa para trabalhar um pouquinho dessa ansiedade que já está sendo passada para Sim. esse bebê? Então, isso daí é muito importante, mas já tem uns estudos, saiu um estudo, acho que tem mais ou menos uns 10 dias, que prova, né, a eficácia da aromaterapia na gestação, no parto, no pós-parto. Uhum. Eu uso muito aromaterapia nas gestantes que eu acompanho, porque eu acredito muito. Tem algumas que não acreditam, não gostam, então tudo bem também. A gente vai por essa linha, mas eu acho que óleos bem bacanas na gestação, para assim, para essa ansiedade. Eu gosto muito daquele que eu te indiquei, que é o bergamota. Eu acho que é um óleo muito bom, assim, eu me dou muito bem com ele. Acho que as gestantes também se dão muito bem com ele. É um óleo seguro. Claro que existe uma dosagem certa, é aquilo que a gente falou, né? Principalmente para massagem. Por exemplo, uma colher de sopa de óleo vegetal, aí coloca 2 gotas de óleo de bergamota ou 2 gotas de lavanda, que é um outro óleo que as gestantes gostam, mas algumas não gostam por causa do cheiro, porque o lavanda ele tem um cheiro mais forte, né? E aí a gente tem que tomar cuidado nessa gestação, porque às vezes essa gestante é uma gestante que não é muito, assim, não gosta muito de cheiro forte. Então a gente troca por um bergamota. O outro, um outro óleo que a gente usa bastante também, mas super com muita assim restrição também quanto à quantidade, são óleos para enjoo. Então a gente usa gengibre, a gente usa o hortelã-pimenta, mas com muita restrição, porque esse é um óleo que deve ser tomado cuidado, muito cuidado na gestação, para enjoo. Que mais que elas reclamam bastante? Dor na lombar. Ah, eu tenho muita dor na lombar, então também tem óleo essencial para isso. Enxaqueca, dor de cabeça. Então, super assim funciona nessa parte de gestação, porque ou não gosta de tomar remédio, ou tem medo, sabe-se que muitos remédios não podem realmente, né? Uhum. Rinite, sinusite, que a gente não falou, Má, que é uma coisa que está acontecendo Verdade. muito agora. Muito. Gestante tem muita rinite, sinusite. Criança tem demais também, né? Por conta do tempo, fica muito em casa, essa poeira toda. E aí também, né? Eucalipto é um óleo essencial que todo mundo tem que ter em casa, eucalipto globulus, que é um óleo muito bom para rinite. Tanto que criança pode usar, para criança é ótimo usar. Então, sim, ansiedade eu sempre indico esses, mas eu gosto muito também do capim-limão, eu acho que é um óleo também bastante bom, assim, para pessoa sentir acolhida, sabe? Acolhimento, pertencimento. Uma pessoa que tá mais triste, sem ânimo, o laranja doce, é um óleo que traz assim um up, que dá um up. Então, assim, é uma série. Vocês viram que não dá pra falar tudo, que eu vou ficar aqui Não, não amanhã dá. falando. Melaleuca, vamos falar de imunidade. Todo mundo tem que ter melaleuca em casa, gente, para as crianças inalarem, para não ficarem doentes. Eu acho que funciona muito bem. A Má sabe que Valentina é super difícil de ficar gripada e doente, nem fica. Então, assim, a gente vai Nossa, ficar até ele está amanhã. falando que está todo mundo com renite em Tá casa. todo mundo com rinite, não só na sua casa, né?
Todo mundo, acho que, ó, A todo se você mundo. for falar de adultos que me procuram, são duas coisas. Ansiedade, que aí é top, né? É. E rinite, todo mundo rinite. Então, rinite, assim, gente, rinite para adulto, tá? É eucalipto e hortelã-pimenta. Assim, é, é ótimo. Então, eucalipto globos com hortelã-pimenta, eles vão ficar assim, ótimo. E Mas muita para vitamina, criança. né? É? E muita vitamina, né? Porque É muita olha, vitamina vitamina. natural, né? Comer muita fruta, tomar muita água, também É, é essencial, quem né? puder Senão os tomar olhos também não sol. vão conseguir trabalhar sozinho, né? É, a gente sempre fala, né, Má, que não faz milagre, não é assim também. Então, Tem gente que não nada exatamente. faz milagre. Assim como a homeopatia não faz, florais não fazem, né? A aromaterapia também não faz milagre. Para as É, crianças, vão, para as crianças também pode usar eucalipto globulus, tá? Dependendo da criança, já pode usar hortelã-pimenta também. É, a partir de uns 5 anos eu costumo dar uma liberada de hortelã-pimenta, mas com restrições. A partir de 3, vai, mas também tem uma quantidade certa. Mas eucalipto pode usar, assim, qualquer idade está liberado a partir de 3 meses. Abaixo de 3 meses, mas é importante falar. Eu, particularmente, pelo que eu já estudei, andando, né? Eu não aconselho aromaterapia para bebês abaixo de 3 meses. Então, eu não indico óleos legal. essenciais, tá? Para bebês abaixo de 3 meses. Eu acho que nesses 3 primeiros meses é uma fase que o bebê precisa da mãe, tem estrogestação, tem aí, né, a descoberta de novas alergias. Então, eu não indico aromaterapia abaixo de 3 meses. Fez 3 meses, a gente pode entrar com alguns óleos essenciais. Mas como Ah, eu sei a legal. idade da. Tá? Uhum. Não, É isso. acho que é isso. Acho que foi um bate-papo super gostoso. Não sei se você quer, de repente quer fazer mais alguma colocação, trazer Ah, eu alguma falo coisa pra caramba, diferente. né? Ah, mas não é bom? Eu falo demais. Não, isso porque eu já dei aula de 2 horas hoje, tô aqui, tô falando. Eu falei, gente, eu vou estar super cansada na live, tô aqui falando e fico até amanhã falando. A Fabi Mas tá falando que é os óleos verdade. essenciais. A Eu Fabi tá vou, eu falando, vou né? fazer Os o óleos. seguinte, assim, depois, né, que a gente terminar aqui, eu vou deixar lá o seu contato. Tem algumas coisas que a gente conversou, eu anotei aqui, eu anotei um monte de coisinha aqui que você falou, aí depois eu vou escrever isso direitinho e vou te mandar. Se você falar, não, Má, é isso mesmo? Aí eu vou colocar lá, não vou indicar nenhum óleo, não é isso, mas, por exemplo, você deu algumas dicas, você falou algumas questões que aparecem, tanto na gestação Ah, quanto das crianças, para jogar isso lá no Insta e propor que as pessoas te procurem, né? Má, Principalmente quem não está acostumado, não inclusive, conhece. eu tenho a minha página, né? Que eu falo, mas eu falo mais para aromaterapia em gestação e Isso. tal. E aí, com esse negócio dos óleos essenciais, o que acontecia? As pessoas me procuravam e falavam assim: ah, mas você não tem óleo essencial para vender? E aí eu comecei a vender óleo essencial, a Massabi, e de uma marca que eu confio, que eu sempre usei. E aí eu fiz, na verdade, um Instagram só para falar de aromaterapia. Então lá também tem aí umas dicas, entendeu? A gente pode, eu coloco lá, se for o caso, algumas dicas de aromaterapia infantil. Tem Isso. lá. E aí você pode compartilhar também, quem quiser lá ver as dicas, me procurar, tá tudo lá e é ótimo, tá? Não, ótima ideia, ótimo isso. Coloca e marca a escola, que daí eu reposto. E Ah, aí, o pessoal que me perguntou, eu já vou passar o seu contato, né, por ali mesmo. pode E a gente passar. vai jogando outras perguntinhas, outras coisas ali também no da escola, para as outras pessoas que ainda não se aproximaram dessa aromaterapia, que elas venham, que elas conheçam, né? Porque é Sim, um caminho bom, é um caminho é. saudável, e é o que a gente gosta de indicar. E a escola vai estar sempre indicando tudo que tiver dentro desse caminho, né? Então, assim, Porque é a natureza, né, Má? Não tem caminho mais então, saudável do que a natureza. E, exatamente. e é isso. Obrigada, tá? Obrigada por ter me convidado. Obrigada por todo mundo que assistiu. E tô com saudade, viu, Má? Eu que Tamo. agradeço por você estar aqui com a gente e ainda consegui ver a Valentina. Então, ganhamos em dose dupla, né? E eu que agradeço a sua participação. Quando você quiser, estamos aqui. Né? Quando quiser falar mais sobre esse assunto, também estamos aqui. Agradeço também a todo mundo que participou. Né? Quem ficou com dúvida, se ficar alguma dúvida, manda que a gente manda para ela, mas o contato dela está lá. Quem quiser pode mandar diretamente para ela também. E é isso. Te agradeço de coração sempre. Muito obrigada.
Beijo no coração, Má. Beijo e Obrigada, até mais, gente. até mais, até breve. Até. Tchau. É isso, tá bom?